aqui. Oi, gente, vou voltar aqui. Vou voltar aqui para... Pronto, gente, a gente vai se adaptando a essa realidade. De fato, não caiu agora, foi um telefonema aqui que o telefone tocou e quando toca ele para também. Mas é assim mesmo, né? Vamos se adaptando a essa nova realidade digital. Como tá falando para vocês, não vamos perder o fio da meada. E como tá falando para vocês da realidade da genealogia, antes de tudo, do profeta Sofonias. E o nome Sofonias, o nome do profeta quer dizer o Senhor me escondeu. Yahvé me escondeu. O Senhor da aliança me escondeu. E é interessante a gente pensar por que esse homem tem esse nome. O que Deus escondeu ele, por que Deus escondeu ele, de quem Deus escondeu ele. E eu quero que você veja em 2 Reis 21, que a Bíblia nos fala de quem ele foi escondido e a gente consegue entender então a pregação de Sofonias. 2 Reis, abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis 21. 2 Reis 21, verso 16, nos fala disso. Veja, 2 Reis 21, verso 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então, perceba, Sofonias nasceu no ano em que Manassés era rei de Judá, rei de Jerusalém, rei da parte do sul ali. E esse rei matava crianças. Os comentaristas vão dizer exatamente isso, que ele derramava sangue inocente, ele oferecia as crianças ali a Moloque, que a variação do seu nome, Sofonias vai dizer aqui, que também é Milcom. Então o Senhor o escondeu de seu próprio rei, do rei Manassés, porque esse rei matava crianças para oferecer a Moloque, oferecer a Satanás. Então Sofonias Deus me escondeu, o escondido do Senhor, aquele a quem Deus esconde. Esconde quem? De Manassés, que era o rei da cidade naquela época. Então você vê, esse é Sofonias, aquele que está sendo escondido. Perceba a semelhança com João Batista, que nós vimos de manhã. Passou a sua vida ali escondido no deserto, né? Vivendo no deserto de forma escondida da vista do povo. E depois surgiu. Sofonias tem alguma semelhança. Então, Sofonias é esse homem escondido de Deus, aquele quem Deus o escondeu. E o texto vai dizer que ele é filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Ezequias é o pai de Manassés. E o autor coloca Ezequias na linhagem de Josias, de Sofonias. É muito confuso, é muito nome, mas é interessante para a gente conseguir entender a mensagem. O que o autor está querendo dizer? Ezequias foi um rei piedoso. E o autor coloca ele na linhagem de Sofonias. É como se o autor do livro quisesse ligar, quisesse dizer, esse profeta que está se levantando agora, ele é de uma linhagem piedosa. Ele é filho, né? A verdade é que é filho, nós sabemos que é parente, talvez aqui até é a 4ª geração, mas ele está na descendência de Ezequias, que foi um rei piedoso.
Então, esse é Sofonias. Então, o texto agora vai dizer qual a data da sua profecia. Nós vimos a sua linhagem, quem ele era. Foi salvo ali na infância, ninguém sabe por quem, mas foi salvo do seu rei, de Manassés, que matava crianças e oferecia a Moloque. E agora, em que data essa profecia se dá? Veja o que ainda Sofonias 1, verso 1 nos diz. Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então essa profecia se dá, como vocês sabem, nos dias do rei Josias. E é interessante aqui, o rei Josias faz uma reforma espiritual na cidade e ele derruba altares, destrói a adoração a deuses estranhos e ele aviva, podemos assim dizer, Israel novamente, Jerusalém novamente. E Sofonias está pregando antes desse período. Sofonias está pregando antes da reforma espiritual. O que os comentaristas vão dizer é que a pregação de Sofonias, a mensagem de Sofonias, foi a propulsora para a reforma espiritual de Jerusalém. Veja como esse livro é importante. Ele está pregando no reinado de Josias, que fez a reforma espiritual, mas é antes dessa reforma. O que tudo indica que esse livro, que a pregação dessa profecia foi que levou o rei a fazer a reforma em qual Jerusalém precisava. Se você abrir em 2 Crônicas agora, 2 Crônicas 33, e a gente vai entender algumas coisas aqui, e é interessante, eu quero que você veja 2 Crônicas 33, e a gente vai ver algumas coisas aqui interessantes. 2 Crônicas, capítulo 33. Não perca o fio da meada. Tá é meio complexo, é muito nome, mas fique atento aí, que é interessante isso que nós vamos ver. 2 Crônicas 33. Lá no final do capítulo 32, fala da morte de Ezequias, a qual está na linhagem de Sofonias. Ezequias morre, quem assume o reinado dele é Manassés. Manassés morre, quem assume o reinado dele é Aminon. Está lá em 2 Crônicas 33, 21. Tinha Aminon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Então, veja, Sofonias está aqui. Ele nasce no reinado de Manassés. Passa 2 anos somente com o rei Amon morre. E quando Amon morre, quem assume é Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos de Jerusalém. Então isso aqui é muito recente para o profeta Sofonias. Só passou um rei com 2 anos, o outro chega com 8 anos de idade e vai reinar muito tempo. Mas o que os historiadores vão dizer é que Sofonias começa a sua profecia exatamente no começo do reinado de Josias. Então a vida de Sofonias foi no reinado de Manassés. E é interessante a gente entender isso, porque veja quem foi Manassés. Veja 2 Crônicas 33 e acompanhe comigo. Veja qual foi o contexto a qual o profeta Sofonias cresceu. 2 Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Veja, os gentios foram expulsos de Israel, o rei. O que é que eles fazem? Nós vamos fazer o que eles estão fazendo também. Veja como o texto segue. 2 Crônicas 33, verso 3. Pois tomou edificar os atos de Ezequias, que seu pai havia derribado, levantou altares aos balins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e serviu. O pai dele, Ezequias, derrubou os postes ídolos. Acabou com a idolatria no eirado da casa. Acabou com a idolatria nos montes. Ele chega, o que foi que o meu pai derrubou? Acabou com a idolatria. Pois eu vou restabelecer agora essa idolatria de novo. Foi isso que Manassés fez. Não somente isso, ele edifica altares dentro da casa do Senhor. É isso que o texto, o verso 4 diz. Edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale dos filhos de Inom.
adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Então, quem era Manassés? Esse é o rei a qual o profeta Sofonias cresceu no reinado desse homem. Veja, macumba, feitiçaria, espiritismo, tudo que não prestava, esse homem estava envolvido. E ainda dizia, eu quero fazer, é isso que o verso 6 termina, eu quero fazer tudo que traga a ira do Senhor. Veja, era uma realidade afrontosa do próprio Senhor. Veja, é aqui que o profeta está. É nesse contexto de moralidade moral, de moralidade em todos os aspectos da vida que alguém pode perceber e ver. Do sincretismo, da idolatria, é aqui onde Sofonias cresceu. E é aqui onde ele dará a sua mensagem, que é muito parecida com a mensagem de João Batista, a qual nós vimos de manhã. Se você voltar para o livro do profeta Sofonias, e agora eu quero detalhar para vocês, e eu quero que você veja a mensagem do profeta. Veja Sofonias 1, verso 2, nos diz o seguinte. Sofonias 1, verso 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Veja, meus irmãos, a mensagem do profeta é um julgamento universal. Essa é a mensagem de Sofonias. Sofonias chega, vai dar a primeira mensagem. Nós vimos o contexto do profeta de adoração. Imagine, meus irmãos, o indivíduo ia para o templo adorar o Senhor, sacrificar ao Senhor, e quando chegava no templo, ele tinha um altar a Moloque, a Baal, aos Baalins, dentro da casa do Senhor. O próprio rei sacrificava filhos a Moloque. Veja, esse era o povo de Israel. E Sofonias se levanta diante desse povo e diz, eu tenho uma mensagem da parte do Senhor para vocês. É mesmo, Sofonias? Qual é? Deus vai acabar com vocês. Essa é a mensagem. E é interessante que essa mensagem é universal. Sofonias está dizendo o julgamento universal de todo mundo. Esse será o julgamento de todo indivíduo. Deus vai acabar com tudo. Rapaz, já imaginou, meus irmãos? Já imaginou isso? A primeira mensagem. O que me deixa muitas vezes intrigado é com a semelhança dos profetas conosco hoje. Muitas vezes os dedos, né? A gente acha, não, calma, espera aí, vai dar certo e tudo mais. A primeira coisa que o profeta fala para um povo rebelde é o seguinte: Deus vai matar você se você não se arrepender. Essa é a mensagem do profeta Sofonias. Eu vou acabar, de fato eu vou consumir todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Essa não é a mensagem de João Batista, capítulo 3, verso 10, que nós lemos hoje de manhã? O machado já está na raiz. Essa não é a mensagem de Paulo, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que trocam a verdade pela mentira? Não é essa a mensagem de João em Apocalipse? Não é essa a mensagem do Novo Testamento? Que Deus vai destruir aqueles que não se arrependem? Que Deus de fato vai esmagar e julgará todos que não querem se submeter à sua mensagem. Essa é a mensagem do profeta Sofonias. Se você vê, e eu gosto muito de olhar essas coisas, do verso de 1 a 6, nós temos 6 vezes a palavra, o nome do Senhor. Na sua Bíblia está em caixa alta. É o Senhor da aliança, Yahvé. 6 vezes o profeta está dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. E 5 vezes o profeta vai dizer que vai consumir, exterminar, acabar, estender a mão. Se nós pudéssemos então dizer o que esse parágrafo, se nós pudéssemos resumir esse parágrafo, o resumo desse parágrafo seria: o Senhor destruirá. Essa é a mensagem do profeta Sofonias a um povo rebelde e ímpio que não procura o arrependimento. E é interessante, meus irmãos, se você é um leitor dos clássicos, da literatura mais antiga, você verá que
Como é que essas pessoas fazem? O cara, ele escreve um capítulo, mas no primeiro parágrafo do capítulo, ele resume todo o capítulo. E o profeta Sofonias está fazendo a mesma coisa. Veja, no verso 2, Sofonias está resumindo o que ele vai falar do verso 1 a 6. E do verso 3 a 6 é só o desenvolvimento dessa conclusão que Sofonias já fez. Veja comigo como o profeta desenvolve a sua mensagem, que é que Deus irá destruir vocês, caso vocês não se arrependerem. Lá no capítulo 3 de Sofonias vai falar do arrependimento do povo, vai falar que como Deus restaura o povo que se arrependeu. Mas aqui só há a mensagem: Deus vai destruir vocês, caso vocês não se arrependam. Então, do verso 3 a 6, ao desenvolver desse julgamento. E o verso 3 diz assim: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. Vejam, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. É interessante o que está acontecendo aqui. Uma decriação. Assim como acontece no Salmo 46, acontece uma decriação. É isso que o salmista está falando. Aqui também acontece. Veja, o homem é o último a ser criado e o primeiro a ser destruído. Essa imagem é uma ordem de julgamento que o profeta quer falar para o povo. É mais ou menos isso. É isso que o profeta está dizendo. Os homens, as aves, os peixes, o pecado, o pecador, tudo vai ser destruído no último dia. Não restará nada. Não restará ninguém em algum local ou em algum lugar que possa se esconder desse juízo que vai vir sobre tudo e sobre todos. E é interessante como o profeta Sofonias destaca o homem e a natureza. Tudo será embrasado pelo fogo. Tudo será de fato um dia destruído pelo Rei da Glória, pelo Senhor dos Céus. E isso, meus irmãos, conforta o meu coração diante do momento que nós estamos vivendo. Se alguém vai destruir o homem, esse é Deus. Não é um vírus, não é o acaso, não é as forças ocultas, não são os Illuminatis aí, para aqueles que acreditam em teoria da conspiração. Quem de fato pode destruir o homem é Deus. É isso que Jesus Cristo fala: não tema o homem, mas tema aquele que pode matar a carne, como fazer o espírito perecer no inferno. Então, veja como o profeta tem essa visão alteira, soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou julgar homem, vou julgar animal, vou julgar as aves do céu, vou julgar os peixes do mar, vou julgar o pecado e vou julgar o pecador. Nada vai escapar diante de Deus naquele dia. Nada poderá se esconder. Ninguém poderá dizer nada. É interessante, nada. Deus de fato é soberano. Essa é a mensagem de Pedro. Eu quero que vocês vejam 2 Pedro capítulo 3 e vejam como é interessante. Pedro nos fala sobre essa realidade. 2 Pedro 3,10 nos fala sobre esse juízo, sobre essa punição, sobre essa destruição que virá sobre tudo e todos. Segunda Pedro 3, verso 10 diz assim: virá. Veja, Novo Testamento. Para aqueles que olham para o Antigo Testamento é um juízo. Isso aí não tem nada a ver com o Novo Testamento. 2 Pedro 3, 10, Novo Testamento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepioso estrondo. Veja que linguagem. Meus irmãos, é como o que Pedro está dizendo, é como se estralar os dedos, os céus vão passar, as estrelas vão cair, um estrondo, um barulho, né? A gente aqui do Ceará, uma zoada grande, e o céu passará, se acabará. Imagina as estrelas caindo sobre a terra. Essa é a imagem do profeta. É a mesma imagem de Pedro no Novo Testamento. E ele diz: e os elementos se desfarão abrasados. As coisas, a natureza vai se desfazer, na verdade, do fogo abrasado. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. As construções, tudo que está sendo feito, tudo que foi erguido e construído pelo homem,
Tudo, a natureza, o homem, a obra dele, tudo será destruído pelo Senhor no dia do julgamento, no dia do Senhor. Amados, que mensagem! Que mensagem para começar um livro! Que mensagem para começar uma profecia a um povo tão rebelde como aquele que era de Jerusalém. E o que me impressiona, diante de tudo isso, diante do julgamento divino, é quando nós nos agarramos às coisas deste mundo. O profeta Pedro também fala que tudo que está sendo criado para ser entesourado pelo fogo no dia do juízo. Nós nos agarramos com as nossas possessões, nos agarramos aos nossos diplomas, nos agarramos a uma realidade financeira boa, a uma estabilidade. Nós vivemos para isso. E o que é que Deus está dizendo? Eu vou destruir isso. Isso que você tanto ama, isso que você derrete o seu coração de amor, isso que você vive em idolatria com isso que você de fato não pode pensar nem em perder, Deus está dizendo, eu vou destruir isso para a glória do meu nome. Lá, se você for agora para o Antigo Testamento de novo, e eu quero que você veja Oséias 4, verso 3, veja como o povo de Israel é um povo rebelde. Oséias fala a mesma coisa para o povo. Assim também nós somos. Precisamos ouvir a mesma mensagem várias e várias vezes. Oséias 4, verso 3 diz assim, por isso, a terra está de luto, e todos os que moram nela desfalecem, com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Veja a mensagem Antigo e Novo Testamento. Tudo um dia acabará. Deus está dizendo, eu sou soberano sobre o homem, sou soberano sobre a natureza, e eu destruirei tudo para a glória do meu nome. Volte para o livro do profeta Sofonias, capítulo 1, verso 4. Sofonias fala do julgamento universal, no verso 2. Lá no verso 3, ele fala da ordem do julgamento. Eu vou julgar homens, como vou julgar animais, como vou julgar tudo. Nada se esconde. Agora ele fala da prioridade do julgamento. A quem, de fato, esse julgamento vai chegar primeiro. Isso é interessante. A quem o julgamento vai alcançar em primeira escala. E o verso 4 nos diz, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. O julgamento, antes de tudo, meus irmãos, começa na casa do Senhor. Misericórdia. Tudo que acontece no mundo é por causa da igreja. Tudo que acontece no mundo. Isso que está acontecendo agora é por causa da igreja. Tudo. As guerras que aconteceram foram por causa da igreja. Deus quer ensinar o seu povo. Tudo que acontece, tudo que acontece por causa da igreja. E nós sofremos porque de fato Deus quer nos ensinar. E o que o profeta Sofonias fala é exatamente isso. O julgamento não vai começar lá na Babilônia. Não vai começar. Eles vão sofrer, eles vão ser punidos também. Mas o julgamento vai começar aqui. Eu vou estender a mão. E essa realidade de estender a mão é lá do Êxodo, onde Deus estende a mão sobre o Egito e dá as pragas. Onde Deus estende, a mesma mão que ele estende da praga no Egito, é a mesma mão a qual ele usa para que Moisés toque lá o mar e o mar se abra. Essa é a realidade da mão do Senhor tocando nas coisas. É belo isso. De novo, eu quero ressaltar para você, querido irmão, a soberania de Deus. Quando nós sofremos, é Deus com a sua mão colocando sobre nós esse encargo. E Ele sabe até onde nós suportaremos. É isso que 2 Coríntios fala. Então, veja, Deus estendendo a sua mão, não nos ímpios agora, mas na sua casa, na sua igreja, no seu povo. Ele estende a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. E essa é uma mensagem a qual muitas vezes nós nos esquecemos. Nós pensamos que nós não vamos sofrer aqui, que tal. Não.
O julgamento, de fato, nós sofremos, podemos dizer, primeiro do que todos nós. Do que todos os ímpios. Se você ver 1 Pedro 4,7, eu não quero que você abra. Eu quero que você abra em Malaquias. Mas em 1 Pedro 4,7 vai dizer que o juízo começa na casa de Deus. O fogo começa no nosso meio. Se você ver agora Malaquias, e agora eu quero que você abra comigo Malaquias 3, e veja como esse texto é impressionante. Malaquias capítulo 3, verso 2. Malaquias 3, verso 2, veja como os profetas menores e os maiores, toda a Bíblia fala dessa realidade. O julgamento vai começar no meio da igreja. Tudo que está acontecendo, essa pandemia, por causa de quê? Por causa da igreja, né? O julgamento da igreja, Deus de fato nos refinando, nos aprimorando, nos moldando, nos burilando. Essa é a linguagem, nos burilando ali com fogo, para que as impurezas possam sair do ouro e o ouro ser mais puro. É por causa disso. E eu espero e tomara que seja assim. E quando terminar isso, e se terminar a pandemia, se a pandemia não nos alcançar e não nos matar todos nós sejamos agora mais puros e sinceros diante de Deus. E que depois disso nós possamos saber, Deus nos julgou, mas não foi para o nosso mal. Foi para o nosso bem. E agora, depois disso, eu sou mais semelhante a ele. É isso que o profeta Malaquias fala. Malaquias 3, verso 2, diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Veja que linguagem. Deus pegando seus filhos como ourives ali, imagine, com um instrumento de fogo ali para queimar o ouro e a prata. Essa é a linguagem. Deus sentando, pegando Israel e queimando Israel. Veja, se você fosse queimar, você não... Oh, maravilha, pai, ser queimado. Nessa realidade que nós estamos vivendo, ninguém acha bom viver do jeito que está vivendo agora. Mas isso nos purificará. E é essa a linguagem que o profeta Malaquias usa para falar do juízo no nosso meio. Isso vai purificar vocês. A impureza vai sair. Assim como a impureza saía do ouro, vai sair agora diante dessa tribulação. E no final é interessante, no verso 4, o texto diz, no final do verso 3, que eles vão trazer justas ofertas ao Senhor. Veja, meus irmãos, no final da tribulação, isso é belo, nós vamos levar justas ofertas ao Senhor. Não com desprezo, não reclamando ao Senhor, porque o Senhor deixou a gente passar por isso. Mas nós levaremos agora justas ofertas, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para todos sempre. Que maravilha! Que maravilha, meus irmãos. Em Malaquias 4 ainda, Malaquias 4, verso 1, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Veja, o dia do Senhor vai vir e vai queimar. Essa é a verdade, eles são o Pai e Deus vai queimar. Veja o mesmo dia do Senhor chegando aos justos. O verso 2, Malaquias 4, verso 2. Mas para vós outros, que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e salteareis como bezerro solto da estrebaria. Veja, o mesmo sol, a mesma luz, uma luz queimará os ímpios e outra luz iluminará a nossa visão em Jesus Cristo para a glória do seu nome. Esse é o julgamento que começa na casa do Senhor. Não para a nossa destruição, mas para a nossa purificação. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O que a pandemia pode fazer conosco? O que o coronavírus pode fazer conosco?
conosco, nos purificar. E no final disso tudo nós seremos mais crentes, mais santos, mais humildes, mais obedientes a Deus, sabendo que Deus controla tudo e todos e o domínio do mundo está na sua mão. Nós falaremos agora com mais prioridade, com mais autoridade, o que o autor de Hebreus capítulo 1, verso 3 diz, que Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Glória a Deus por isso. Os pentecostais aqui ia dar uma rajada agora aqui. De glória a Deus, de línguas estranhas, quer dizer. Esse é o nosso Deus. Um Deus soberano. Volte para as Sofonias e veja como o texto prossegue. Como o texto continua. Esse é o nosso Deus. Veja, até aqui, o verso 1 de Sofonias fala da sua linhagem e da ocasião da sua profecia. Ele é alguém que foi guardado pelo Senhor para não morrer pelo seu próprio rei. E a sua profecia se data ali no dia de Josias, mas ele viveu no reinado de Manassés. A mensagem dele é de um julgamento universal que vai julgar homens, animais, os animais marinhos, os peixes do mar e as aves do céu. Mas começará na igreja do Senhor. Diante disso, o terceiro ponto que eu trouxe aqui para a gente conseguir entender isso, é uma pergunta, por que dessa mensagem? A gente já sabe disso, porque o povo é incrédulo, é rebelde, mas o profeta Sofonia, de fato, o próprio Deus fala para o povo, eu estou fazendo tudo isso por causa disso. Eu estou trazendo esse julgamento sobre o mundo, sobre os homens, sobre a natureza, sobre a igreja, por causa disso. E ele fala no final do verso 4, estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. E ele fala, exterminarei neste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Há 3 causas aqui, do verso 4, 5, 6, 3 razões para Deus ter feito isso. A primeira é a idolatria do povo. Deus está trazendo todo esse juízo porque aquele povo é um povo idólatra. Veja o que Deus fala. Eu vou exterminar, o verso 4, lá no finalzinho, deste lugar o resto de Baal. Aquela realidade, adorava a Deus ainda, mas um coração lá no fundo ainda nutria uma esperança por Baal pudesse fazer alguma coisa por ele. Ele estava lá servindo a Deus e oferecer sacrifício, mas no coração ainda nutria uma esperança. Rapaz, eu acho que Baal agora vai me ajudar. Eu vou pedir a ele, eu vou fazer isso. Perceba, meus irmãos, aqui, é muito belo esse texto, que a idolatria aqui não é caracterizada por uma imagem de madeira, por uma imagem de gesso ou coisas como essa. A idolatria aqui do povo está caracterizada no seu próprio coração aqui. O resto de Baal é como se eles guardassem, foi destruído a imagem de Baal, eu vou guardar aqui, eu acho que ainda vai dar certo, uma hora isso ainda vai me servir. Eu vou deixar guardado aqui, eu não quero saber, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor, eu vou louvar o seu nome, mas um dia, quem sabe, ele pode me ajudar. Um dia, quando nada der mais certo, aí eu vou buscar ele. E Deus está dizendo, eu estou julgando o mundo, a natureza, os homens, a igreja, por causa de você, idólatra. E de novo, é a mesma pregação de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 8. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça. Aí ele vai desenvolvendo e vai dizer, porque os homens trocaram a glória de Deus pela glória do homem, fizeram imagem desse homem, imagem dos céus, dos animais, dos quadrúpedes. Eu estou julgando vocês, porque vocês são idólatras, porque vocês não me adoram como eu quero que vocês façam. Deus não somente julgará os idólatras, mas no verso 5, Deus vai julgar também aqueles que tratam com o sincretismo. Veja o verso 5. E os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e há também por meu conta. Veja, de novo, agora aqui já é uma realidade que tem algo a qual o indivíduo se prostra. O idólatra lá do final do verso 4 não tem nada.
Ele não se curva a nada, mas o coração dele, ele busca alguma coisa, um subterfúgio ali para adorar. Agora, do verso 5, é a realidade do indivíduo que é sincrético. Como assim, Ítalo? Ele presta culto ao Senhor, mas no eirado de sua casa há um verdadeiro templo cheio de santo, a qual ele, de fato, também pede ajuda e sacrifica também essas pessoas. Não somente isso, mas lá no final do verso 5, diz que eles juram e também por Milcom. Milcom é uma variação do nome de Maloque. Maloque era o deus a qual Manassés sacrificava seus filhos. Veja, meus irmãos, esse povo não é o povo ímpio, é o povo da igreja. É o povo do Senhor, é Israel. O que é que eles faziam? Adoravam a Deus de dia e de noite, entregavam seus filhos a demônios através de sacrifícios. Por isso que Deus está julgando aquele povo. Deus está dizendo, eu estou julgando vocês por causa disso. Porque vocês matam os filhos da aliança, entregam ele a Moloque. Isso não existe. E Deus está trazendo o julgamento por causa disso, desse sincretismo. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Dessa forma. Né? Eu estou só observando aqui as religiões. Tem muita gente que fala isso, né? Eu vou dar uma chance aqui para aqui dar certo, aqui não dá certo. Se você abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17, abra comigo. 2 Reis 17. 2 Reis 17, verso 16. Essa profecia de Sofonias é dada ao povo do sul. Nessa data, o povo do norte já estava sendo levado a cativeiro. E o povo do norte foi levado a cativeiro por causa do sincretismo. É interessante como 2 Reis, capítulo 17, verso 16, nos fala: desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagem de fundição, 2 bezerros fizeram postiço, e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. O autor vai dizer... A tribo do norte, o povo do norte foi para o cativeiro por causa disso. E é exatamente a mesma coisa que o povo do sul está fazendo. E, meus irmãos, isso é tão belo. E nós podemos ver como Deus é longânimo. Veja, Deus está dizendo ao povo do sul, eu vou julgar vocês. Só que Deus já tinha julgado e o povo do norte já tinha ido para o exílio. O povo do sul podia entender. Rapaz, Deus já tem julgado de forma severa o povo do norte, porque eles são sincréticos, eles adoram todos os deuses. Nós devemos nos converter. Mas não, o povo continua da mesma forma, do mesmo jeito, vivendo como quer, porque quer. E isso, muitas das vezes, já é julgamento de Deus. Quando alguém se coloca indiferente à realidade do evangelho, quando alguém se coloca imparcial, não, tanto faz como tanto fez, isso já é o julgamento de Deus sobre a mente daquela pessoa para que ela fique de fato assim. Se você perceber ainda lá em 2 Reis 23, 2 Reis 23, verso 10, 2 Reis 23, 10, 2 Reis 23, 10, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. O povo do norte fazia isso e o povo do sul continuava fazendo. E Deus dizendo, eu vou julgar. Ou não julga não. Deus não faz mal nem bem. Não é isso? Você lembra do áudio que eu mandei para vocês no grupo? Foi no livro de Sofonias. Deus não faz mal nem bem. Isso aí que aconteceu, aconteceu. Tem nada a ver. Vamos viver nossa vida do jeito que a gente quer. Deus está dizendo, eu vou julgar os idólatras. Eu vou julgar os sincréticos. E no verso 6, meus irmãos, Deus nos fala que vai julgar os indiferentes. Indiferentes. O verso 6 diz assim, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Os apóstatas, aqueles que abandonam o evangelho, né? Abraçam o evangelho no momento de dor, de crise, de tribulação, abraçam, mas quando passa, abandonam. Deus está dizendo, esse mal que eu estou trazendo universal sobre todo mundo, sobre os homens, sobre os animais, sobre a igreja, é por causa de você, apóstolo. Não somente por causa de você, mas também por causa de você. Quem? Que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Aqui, meus irmãos, é aquela realidade de indiferença. É aquela realidade, tem culto? Tem. Maravilha. Não tem culto? Não tem.
Maravilha. Aquela realidade que não servir a Deus e não servir a Deus não faz diferença nenhuma. Ter uma igreja piedosa e não ter uma igreja piedosa não faz diferença nenhuma. De ler a Bíblia ou não ler a Bíblia não faz mais diferença nenhuma. Essa é a realidade daquelas pessoas. Eles não perguntam mais por Deus. Eles não querem saber de Deus. E, meus irmãos, muitas das vezes, esse é o medo em meu coração. Muitas vezes no culto, numa realidade onde você percebe a manifestação do Espírito de Deus através da pregação. E nós olhamos alguns rostos desapercebidos para o que está acontecendo. Né? Pessoas como dizia aí as nossas mães, né? Pensando na morte da bezerra, pensando no que vai comer quando terminar o culto, pensando na segunda-feira, pensando nisso, naquilo outro. E Deus está dizendo, eu vou julgar o mundo, os animais, os homens, a igreja por tua causa. Por você que é indiferente. E de fato julgará você também, que é indiferente a essa realidade espiritual. Não é assim. Perceba, meu irmão, se aperceba do juízo a qual você vai enfrentar se continuar vivendo da mesma forma, do mesmo jeito. Queridos, eu quero terminar essa breve exposição, essa breve devocional aqui no texto e falar para vocês algo muito importante que o começo dessa profecia nos ensina. Diante do quadro que nós estamos vivendo, muitas pessoas acalmam a sua alma com expectativas falsas. Muitas vezes não é nem falsa a expectativa, muitas vezes até uma expectativa verdadeira e elas se agarram àquilo. E eles se agarram àquilo. E eu acho belo, e eu quero que você perceba isso. Deus, Ele quer livrar o remanescente, Ele quer livrar o seu povo do pecado. E Ele não chega com a mensagem de melhoria. Ele não chega dizendo que você tem valor, que o Espírito Santo se move em você, que você é um espelho e reflete a imagem do Senhor. A mensagem de Deus com o povo rebelde, e Deus esperando que esse povo se arrependa, é esta: eu vou destruir tudo e todos. Meus irmãos, nós devemos tirar de nossa vida todo esse humanismo satânico ao qual nós vivemos e pensamos que isso é a igreja. Que a igreja é feita para abraçar o nosso ego, viver o nosso ego e essas coisas. Veja a mensagem do profeta Sofonias a um povo rebelde, de dura serviço. Deus vai destruir você se você não se arrepender. E essa é a minha mensagem para você. Deus vai te destruir se você não se arrepender do seu pecado. Talvez a tua destruição já está próxima. Talvez a tua destruição está próxima e você está aí. Você vai falar, não, eu preciso de uma mensagem de afago. Você já passou quantos anos sendo afagado pelos falsos profetas? Você já passou quanto tempo sendo levado, sendo balançado no colo? Pô, gente, só queria ter o mal. E Deus quer o bem do povo e levanta um profeta e fala para o povo, eu vou destruir homem, animal, vou destruir tudo se vocês não se arrependerem de mim, dos seus pecados. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, eu vou destruir. E essa é a mensagem, meus, que nos conforta. Nos confronta e nos conforta. Porque, de fato, eu sei que Deus está irado. E eu sei que eu tenho que buscar a cruz de Cristo na minha vida. Para que a ira de Deus possa se apaziguar. E agora, o que aconteça comigo, o que Paulo diz lá em Romanos 5:1. Que nós tenhamos agora de paz com Deus pelo sangue de Cristo. É através disso. Eu nunca vi. Eu sou novo, né? Acho que sou novo, né? Eu nunca vi ninguém chegar a Cristo em arrependimento, dizendo, rapaz, ouvi uma sermão ali dizendo que eu era muito querido por Deus, que eu era amado, que eu estava muito bem, que Deus gostava muito de mim. Eu nunca vi ninguém se converter com uma mensagem dessa. Agora, eu não só vi, como eu vejo pessoas indo ao pé de Cristo quando a pregação do Evangelho é pregada com sua seriedade. Deus está irado com você. Deus está irado com você. Ele vai lhe destruir caso você não se arrependa dos seus pecados. Outra coisa, meus irmãos, que eu quero falar para vocês. Diante da morte, né,
as coisas não fazem muito sentido. E é exatamente isso que Deus quer fazer com essas pessoas aqui. Diante do juízo, nada faz mais sentido. Diante da pandemia, diante da morte, nada faz muito sentido. O que faz sentido? O culto. Como assim, o culto? Perceba que os 3 pecados a qual Deus disse que ia julgar Israel, todos os 3 estão envolvendo o culto. Idolatria, sincretismo e indiferença religiosa, indiferença no culto. O culto, meus irmãos, é a pedra de toque do céu e terra. Só há 2 grupos de indivíduos no mundo. Os que cultuam a Deus e os que não cultuam a Deus. Veja, se percebe. E Deus quer fazer isso com o povo. Deus mostra, é como se Deus mostrasse a morte para eles. Eu vou julgar vocês e vocês vão morrer. Eu vou matar todos vocês vão ser destruídos. E agora mostra a importância. Por quê? Porque vocês não me cultuaram. E de novo, meus irmãos, eu destaco vocês. Quantas vezes você faltou um culto por futilidade, por besteira? E hoje estava dizendo, que saudade do culto, que saudade do culto. Tá? Aí, quantas vezes nós faltamos culto por futilidade? Ou quantas vezes nós estamos lá com o coração distante? Só o corpo. O espírito não está mais lá, o espírito já está em outro canto. Pensando o que vai acontecer depois. Pensando nessas coisas. O culto é a pedra de toque entre céu e terra. Entre céu e terra. E você está tendo uma oportunidade, nós estamos tendo uma oportunidade única diante desses dias, de nos arrependermos ao Senhor, de buscarmos redenção no seu Filho, de confessarmos os nossos pecados e nos darmos de vida para a glória do seu nome. Estava vendo uma entrevista do ministro da Saúde. Ele falou que, os irmãos com certeza já viram também essa entrevista. Ele disse que quem abriu o SUS vai entrar em um colapso. Essa palavra que eu uso? Vai entrar em um colapso. E ele define o que é colapso ali. Ele diz o que é o colapso. Você pode ter dinheiro e você não vai ser atendido. Você pode ter plano e você não vai ser atendido. Você pode ter uma ação judicial e você não será atendido. É isso que Deus está falando aqui. E nós vivemos as nossas vidas preocupados com essas coisas. O nosso dinheiro, o nosso status, isso. E Deus nos mostra o deslumbre do juízo, o deslumbre desse dia maravilhoso e nos diz, só uma coisa importava para você. O que é, Senhor? Ter me cultuado com interesse de coração. Já pensou? Imagine, você contrai, você tá aí, pega aí o Covid-19, coronavírus, e você vai no hospital, você, não, eu tenho um plano. Ok, pode ter, não tem leito mais. Não, eu tenho uma ação judicial. Ok, não tem leito mais. Okay. Não, mas falei com o prefeito, eu tenho dinheiro, então ok, você pode ter o que você quiser. Diante da morte, meus irmãos, nada faz sentido. Nada importa. Você não vai se preocupar com a sua beleza, você não vai se preocupar com o dinheiro que você gastou na sua beleza, com as coisas que você fez para melhorar seu corpo. Você não vai querer saber do dinheiro que você tem em conta, do dinheiro que você tem na carteira, do seu carro, da sua casa. Nada disso vai importar. O que vai importar é onde você vai passar a eternidade. E a pergunta que de fato vai fazer você ter segurança ou não é: a quem você cultua na tua vida? A quem, meu irmão? E assim que eu quero encerrar a live, né, de hoje. A quem você tem cultuado? Aproveite, se arrependa dos seus pecados e cultue a Deus. Porque Deus vai exterminar tudo e todos que não se arrependerem. Amém. Eu quero que você curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Miseráveis pecadores. Homens e mulheres indignos da Tua glória. Ó Pai, manifesta a Tua vida na nossa vida. Manifesta, Senhor, o Teu Filho em nossas vidas. Que possamos de fato, Pai, nos arrepender de nossos pecados. Que possamos, Senhor, agora, diante desse caos que está acontecendo,
possamos entender o que importa é somente te adorar, viver para a glória do teu nome. É isso que importa, nada mais importa, Senhor, que possamos entender isto. O nosso intelecto, os nossos diplomas não importam, Senhor. O nosso dinheiro não importa, nada que nós temos importa. O que importa é viver para Ti, que o Senhor possa colocar isso em nosso coração, em nossa mente, que possamos viver desta forma, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nesses dias, porque os dias são maus. E nos dá, Senhor, o dom de nos arrependermos para a glória do Teu nome. Ajuda, Senhor, o povo da Igreja Batista de Pacajus. Fortalece, Senhor, cada um. Levanta a coluna, Senhor. Brilha o rosto deles. Que eles possam, de fato, agora se apegar a Ti como nunca antes na vida. E saber que só o Senhor é Senhor. Que somente o Senhor é o Rei da glória, o Rei dos céus. E que possamos, Senhor, se o Senhor permitir um dia, se o Senhor permitir, Senhor, que nós estejamos novamente unidos, possamos então, Senhor, glorificar o Teu nome e viver vidas santas. É em nome do Teu Filho, Pai, que nós choramos. Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, não vá embora. Quero dar uns avisos aqui a vocês. Quero aqui falar com vocês aqui algumas coisas. Eu acredito que essa experiência foi boa aqui, desse aplicativo. Eu falei com um amigo aí que está mais inteirado nessa área de tecnologia, porque eu não sei nada de tecnologia, dessas coisas aí. Então, eu vou ver outro aplicativo na semana para a gente ver, mas eu acredito que esse foi bom. Então, me falem aí como é que está sendo lá no grupo mesmo do WhatsApp. E vamos nos manter sempre as coisas, na nossa mente, nas coisas do alto. Outro aviso, o grupo, né? Muitas das vezes a gente fala alguma coisa e os irmãos não veem o que está acontecendo ali, né? E aí fala, não, inventam várias coisas. Mas preste atenção no grupo, né? Isso porque o grupo, às vezes aparece 4 mensagens, nem é... Eu acredito que você tem grupo de mais de 100 mensagens e você está lá vendo aquele grupo, né? A gente tem grupo de família aí que a gente não dá conta e a gente nem por isso deixa de saber dos assuntos da família. Então esteja atento ao grupo da igreja, tudo que é postado lá é importante. Se não é importante, você pronto, releva, mas toda vida chegou a mensagem do grupo, olha, eu sempre estou postando algum áudio para fortificar nossa mente, nossa fé, um vídeo, alguma coisa, o link. Então, preste atenção nisso e vamos glorificar a Deus na nossa vida, pedindo graça, ore por mim. Eu aqui estou orando por vocês, certo? Até mais, gente. Amanhã eu quero estar aqui novamente, fazer alguma coisa e a gente vai falando, certo? Abraço, gente. Fique com Deus. Boa noite. Daí, tchau.